Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos continuar falando sobre o CLP Siemens. Vamos fazer o nosso primeiro programa. Vamos à aula. Então pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, eu vou fazer aqui então um programinha aqui utilizando o nosso Semantic Manager. Lembrando que a programação é idêntica no TIA Portal. Então eu vou fazer uma aula assim, eu faço um programinha utilizando o Semantic Manager e uma outra aula eu faço fazendo a mesma coisa, né? Fazendo no TIA Portal, que é uma ferramenta nova aí, tem muita gente utilizando. Então, para atender a todos, a gente faz aí um programinha em um software e em outro. Bem, para a gente fazer a programação, né, na aula passada a gente viu quais são as linguagens, né? Que você tem lá o Ladder, o FBD e você tem também o STL. Vou fazer uma lógica simples aqui hoje, que é um liga-desliga mesmo, né? Utilizando aí a linguagem Ladder, vamos visualizar ela em STL e também em FBD, que é os blocos lógicos que eu costumo chamar, tá? Então, para a gente fazer um programa, a gente tem que entender um pouco a estrutura do PLC da Siemens. Para você poder fazer o seu programa, você precisa necessariamente usar um bloco que chama o OB1. Esse OB1 é um Organization Block. Ele é onde que é como se fosse o arquivo principal, né? Ele que vai servir para chamar outros blocos. Você pode desenvolver a lógica no OB1 se você quiser. Só que não é normal, né? Não é indicado você ficar fazendo muitas lógicas utilizando o OB1. Porque ele é um bloco para você simplesmente organizar os demais blocos que vão trabalhar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, eu tenho um slidezinho aqui, mostrando um pouquinho sobre arquitetura aqui, ó. Então, eu tenho aqui o Organization Block, tá? É onde vai ter o bloco que vai chamar os outros blocos que vão executar o programa. Vamos supor que você tenha lá 5 máquinas diferentes. E você tem um PLC, nesse PLC você tem uma lógica para cada máquina dessa. Se você fizer um programa só, no seu PLC todinho, onde estão todas as máquinas, você vai estar abrindo mão de utilizar a facilidade que é a programação em blocos. Porque se você fizer um bloco para uma máquina 1, um outro bloco para a máquina 2 e assim por diante, quando você tiver defeito, né, na sua máquina, na sua primeira máquina, máquina 1, você simplesmente vai naquele bloco da máquina 1 e vai analisar o defeito dela. Você vai ter ali apenas as linhas de programa correspondentes a essa máquina. Mesmo dentro dessa máquina, se essa máquina estiver dividida em partes, né? Vamos supor, você tem lá a entrada, você tem controle de temperatura, você tem uma saída, né? Você pode dividir também dentro desse bloco dessa máquina, você pode dividir também em mais blocos, né? A máquina 1 eu tenho aqui a lógica do desbobinador, eu tenho a lógica do controle de temperatura e assim por diante. A utilização dos blocos, né? É uma forma de você estar mostrando que você tem uma capacidade de organizar o seu projeto, tá? O OB1, ele é o principal, ele que vai chamar os outros blocos. Se você fizer várias lógicas, mas não chamar ela no OB1, ela não vai ser executada. Seu programa não roda, né? Ele vai estar lá e você não vai monitorar. Você, olha, eu fiz a lógica aqui, ela não está rodando. Por quê? Porque você não chamou ela no OB1. Então vamos supor que eu criei um bloco lá da máquina 1. Tá? Esses blocos são chamados de FC, né? São os functions. Então se eu fiz um function aqui para a máquina 1, um function para a máquina 2, um function para a máquina 3. Lá no OB1 eu tenho que ter um jumper para esse function, tá? Igual você tem lá no caso do RS Logics, né? No Rock, você tem lá o primeiro programa lá, que é os primeiros arquivos, que é para você poder chamar, fazer a jump para subrotinas. Isso permite você realmente organizar o seu programa. Então aqui está mostrando, né, que com o OB1 eu posso chamar os blocos chamados de FB também, que são os function blocks, tá? Que são os blocos de função. Depois a gente vai falar sobre eles. Eu posso, de um function block, eu posso chamar outro function block, que pode chamar um function, que é um FC, tá? Ou o meu OB1 também pode chamar diretamente, né? O OB1 pode chamar diretamente um FC. Esse FB ele tem que ser chamado por um FC. E você tem também os SFC, que são System Function e System Function Block, que é o SFB, tá? São blocos de sistemas da Siemens, do Step 7. Nosso objetivo primeiro aqui é trabalhar utilizando o OB1 e o Function, que é o FC, tá? Então, se eu fiz um programa no OB1 e quero executar lá um programa de uma máquina, eu não vou fazer ele direto no OB1. No OB1 eu vou simplesmente fazer chamadas para os blocos onde estão a função. Você pode fazer programa no OB1? Pode, tá? Só que você corre o seguinte risco. Vamos supor que a memória do OB1, ele ocupa um certo espaço, tá? Quando você cria um programa no OB1, tá? Você criou um programa em qualquer bloco. Eu criei lá um FC1. Né? Eu criei um bloco chamado FC1 que realiza uma certa tarefa. Quando eu vou lá e altero qualquer coisa no FC1,
ele cria um outro FC1 embaixo e aquele outro FC1 ele deixa de executar, ou seja, ele está ainda ocupando um certo espaço. Então, se você fizer, por exemplo, você pegou o OB1 e criou o programa todo nele, vamos supor que ele gastou mais da metade da memória suficiente do seu CPU, ficou tudo no OB1. Se você precisar de fazer qualquer modificação nesse programa, você não vai conseguir. Por quê? Porque quando você faz a modificação, o que ele faz? Ele deixa de usar aquela parte e passa a usar a parte nova. Como você já ocupou mais da metade da memória, tudo no OB1, ele não tem mais espaço por onde colocar esse programa. Então, isso é um risco muito grande de você, né, ter um bug no seu programa, né? Você não vai conseguir modificar mais nada, tá? Claro que para acontecer isso é muito difícil, o programa tem que ser bem imenso mesmo. Agora, se você dividiu, olha, eu tenho meu OB1 chama o FC1, meu OB1 está chamando agora o FC2, depois que o FC1 executa. Se você precisou de alterar só o FC1, só a área de memória dele é que vai ser ocupada, né? Então, aí depois essa área de memória que vai ficando, né, sem ser utilizada, existe um comando chamado compress memory, né? Quando você faz esse compress memory, você limpa essa área que não está sendo usada mais, né? Você tinha um FC1, você alterou ele criou um outro FC1 corrigido, aquela outra área ficou aquela sujeira lá. Quando você dá um compress memory, o que ele faz? Ele limpa aquela área que está suja, que não está sendo usada mais, e passa a ocupar apenas o que está sendo realmente utilizado no programa, tá? Então, vou fazer com uma lógica bem simples, fazer um liga-desliga aqui e mostrar para vocês como que é isso, tá? Então, eu estou aqui com o programa, o Simatic Manager, vou criar o meu primeiro bloco aqui, ó. Aí, botão direito aqui em Blocks, inserir novo bloco, né, novo objeto, ou Organization Block. Aí tá com o nome de OB1, aqui tá mostrando, olha, vai começar a programar em quê? Em STL, em Ladder ou em FBD, tá? Então vamos trabalhar em Ladder, né? Depois vocês vão ver que o programa vai ser possível passar ele para as outras linguagens, que nós vamos fazer ele bem estruturado. Dei OK, e criou para mim aqui o OB1, já apareceu do LetK. Vou dar 2 cliques nele. Vou mostrar para vocês que ele vai abrir aqui pra gente o software para poder editar, né? Para poder editar o OB1. Tá aqui, ó. Que é o Ladder STL FBD. Eu vou criar aqui, ó, no OB1, ó. Eu posso criar um jumper para um FC e fazer a lógica lá no FC, tá? Como meu FC ainda não foi criado, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Simatic Manager, vou criar agora um FC. Botão direito aqui em Blocks, inserir novo objeto, um function, tá? FC1, se eu quiser colocar um nome nele aqui, né? Ó, primeiro programa. Se quiser colocar um comentário para ele, né? Você coloca aqui também. Programa máquina 1. OK? Beleza, agora eu vou abrir esse FC1. Dou 2 cliques nele. Aqui então que eu vou fazer minha lógica. Como eu estou para fazer em Ladder, aparece aqui para mim, ó, contato aberto, contato fechado, a bobina, né? E aqui as funções. Como aqui também à esquerda aparece também, ó, os contatos de bit, né? Lógica de bits, comparadores, né? Tem conversor de inteiro para decimal e para real, né? Tem os contadores digitais, tudo que a gente viu, né? Se você já participou do treinamento nosso de Delta, o CLP, programação CLP-HM, né? Você aprende a usar esses blocos, né? Com comparadores, contadores, né? Os blocos temporizadores. Então aqui a gente vai simplesmente usar o programa, programar, né? Eu vou pegar aqui então, um contato liga. Vou usar esse aqui como desliga e vou colocar minha saída. E vou colocar um selo aqui, ó. Você viu que eu só cliquei aqui e já foi colocando aqui embaixo. Vou puxar aqui para baixo agora um jumper, né? Então, ó, eu clico aqui, ó. Tá vendo? Como ele estava em cima aqui, ele jogou para cá, mas eu não quero. Eu quero ele para o lado de lá. Então, eu tenho que colocar aqui na base dele. Clico aqui na base, coloco esse jumper aqui, ó. Open Branch. Coloco o contato e fecho o branch. Ok? Aí a minha entrada liga aqui, ó. Vou usar a minha entrada digital. Eu tenho uma entrada digital para ligar, uma para desligar. Aqui a saída, né? E o selo que é a própria saída. Para a gente confirmar aqui a questão dos endereços, eu mostrei para vocês na aula passada. Se você vier aqui na CPU, aqui ó, Simatic Manager, né? Simatic 300. Eu abri o hardware dele.
Lá na configuração de hardware, eu vou saber como que está configurada as minhas entradas e minhas saídas. Vou clicar aqui no DI, aqui, DI, DO. Aí eu vejo aqui embaixo, olha, meu DI está começando do endereço 0, ou seja, a partir do endereço I0.0 a I0.7. Depois vai I1, I1.0 a I1.7 e 2.0 a I2.7. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre essa questão de endereçamento, que é bastante crítico aí, tem que tomar bastante cuidado com esses endereçamentos. Mas aqui é só para vocês verem que a entrada começa de 0 e as saídas, o key address também começa de 0. Então vou voltar lá no programa, vou colocar aqui minha entrada I0.0, é a primeira chave minha, tá? A outra entrada vai ser I0.1 e a minha saída é o Q0.0. E aqui eu vou colocar o selo, né? Q0.0, ok? Então esse é meu programa. Vou fazer download para descarregar isso aqui lá na minha CPU direto. Ok? Então isso aqui já está já está lá no PLC. Eu vou colocar para monitorar online aqui, ó. Vocês vão ver que o programa não vai estar rodando. Olha só. Tá mostrando aqui, mas eu não consigo monitorar ele online. Não consigo verificar o programa rodando. Por quê, gente? Porque ele não foi chamado no OB1. Então eu tenho que ir lá no OB1 e mandar ele chamar esse bloco aqui. Beleza, como meu OB1 já está aberto também, eu posso vir aqui, eu vou tirar aqui de online, o Windows, o OB1 está aqui, tá vendo? Que já foi aberto, tá? E vou chamar agora o FC1. Então o FC1 eu encontro ele aqui, ó. Quando você clicar aqui FC Blocks, vai aparecer aqui, ó, o FC1 que você criou lá aquela hora. Vou pegar esse FC1, eu vou simplesmente arrastar ele para cá. Beleza, então com isso ele já vai executar esse programa. Vou fazer download dele aqui agora. Tá falando que já existe um OB1 lá, que era um anterior, tá? Vou descarregar em cima dele. Pronto. Agora eu vou chamar aqui de novo o FC1. O Windows FC1, que ele tá aberto lá, né? Vamos colocar ele online agora. Olha só, agora está monitorando, porque ele foi chamado no meu OB1. Vou acionar aqui o I00, que é a minha chave primeira aqui. Vou mostrar para vocês aqui com a outra câmera aqui a acionamento do programa. Então esse aqui é meu I00, esse aqui é meu I01, que é minha saída Q00, que é o que a gente colocou no programa. Vou acionar aqui, ó. Quando eu acionar, o I00 ficou ativado, né? Eu vou soltar esse botão que ele vai manter selado, ok? Vou acionar agora o I01, desligar minha saída. Então, novamente, um pulso ele liga, um pulso ele desliga. Então, com isso a gente viu que existe uma estrutura para elaborar um programa, né? Você tem o OB1 e você tem os blocos de função. Nesse FC é que eu vou criar todas as minhas lógicas que eu vou precisar, tá? Então vou tirar aqui de online, eu posso deixar até online mesmo. Se você quiser visualizar isso aqui, essa lógica aqui em STL ou em FBD, eu vou mostrar para vocês. Você clica aqui em View, aí você tem a opção, ó, LED, STL, FBD. No caso aqui, como eu estou online, ele não deixa. Eu vou tirar de online, View, vou colocar aqui em FBD. Olha só, porta lógica END e a porta lógica OU. Vou colocar agora View STL. Olha lá, a parênteses, né? E faz aquilo tudo aqui. Se você tiver o programa e quiser testar, você pode digitar, mesmo offline, você digita o programa aqui offline e você testa o seu programa. Pelo menos se ele está mudando, né? De ladder para STL, para CSF, você vai ver que ele, CSF não, para FBD, CSF, gente, é porque no Step 5, né? Step 5 utiliza, ele não chama de FBD, chama de CSF. Step 5 é um software antes do Step 7, tá? A gente tem feito aí algumas substituições, né? Trocando o PLC antigo, né? O Step 5 para o Step 7, então a gente faz a conversão do programa, né? E faz um upgrade, né, nos equipamentos, porque hoje a Siemens não dá nem suporte mais para Step 5. Mas se você precisar de alguma auxílio aí, né, alguma coisa aí, um serviço, né, utilizando o Step 5, a gente tem know-how para isso aí, a gente consegue fazer bastante coisa. Você pode consultar treinar serviços, porque a gente mexe com a parte de treinamento, né, mas para quem não sabe, a treinar serviços trabalha desenvolvendo muitos serviços na área de automação. A gente faz desde a montagem de painel até desenvolvimento de automação de máquinas. Se você precisar, pode entrar em contato com a gente aí, tá? O telefone nosso é 31 3667 2470 ou no site, né, treinarserviços.com.br, você vai nos encontrar lá, tá? Então eu posso vir aqui, View e voltar para Ladder, tá? O programa tá aqui, beleza? Então eu quero deixar aí, finalizar essa videoaula, né, para não ficar muito extensa.
e aguardo vocês numa próxima videoaula. Um abraço e até mais.